neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me compraste. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Paciente à porta um cego sentou, lá fora os passos logo escutou. Esse homem não podia imaginar que Jesus de Nazaré iria lhe passar. Algo bom acontecerá a você, sim, a você hoje verá. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amigo que está ouvindo a mim, Jesus lhe dará liberdade, enfim. Esse Jesus hoje está ao seu lado, eu sei. Tem fé em Deus e creia em que eu lhe direi. Algo bom acontecerá a você, sim, a você hoje verá. Algo bom acontecerá a você. Jesus
Jesus de Nazaré lhe perdoará. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Temos aqui, ouvintes amados, mais uma frase que pode nos trazer uma grande mensagem para a nossa vida prática espiritual. Como não podia deixar de ser, é mais uma frase do profeta de Deus para esta era que nós estamos destacando na mensagem Almas Encarceradas hoje. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. A mensagem que temos recebido de Deus é uma direção de Deus. Você gostaria de saber qual a direção dos céus, das bodas do Cordeiro, do milênio e do reino eterno de Deus? É sua palavra. A sua palavra é a direção. E como nós devemos ser gratos a Deus, que não faz coisa alguma sem antes avisar através de seus profetas, seus servos. Ele nunca trouxe nenhum juízo sobre a terra, sobre o homem, sem antes de tudo avisá-lo primeiro. E para isto, ele envia profetas, ele envia os seus mensageiros. E o bom é que toda a humanidade, todos os povos, parassem em seus afãs, pelo menos um pouco por dia, para darem ouvido o que o Espírito está dizendo, para darem ouvido à mensagem da hora. Isto nos traria muito mais segurança em relação aos dias que temos sobre a terra, em relação à eternidade, aos passos eternos. Ouvintes, para conhecermos melhor a direção de Deus em relação às coisas eternas e mesmo a nossa dimensão terrena, é bom que todos nós conheçamos a mensagem do profeta de Deus para esta era. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Não há coisa melhor do que ter a direção de Deus. Ter direção é muito bom, especialmente a direção de Deus. As pessoas não querem ser dirigidas. De um modo geral, as pessoas querem dirigir, se garbam, se jactanciam em poder dirigir, quando o mais importante de tudo é ser dirigido. Se nós tivéssemos tempo e pudéssemos andar juntos dentro das Escrituras, pensando neste sentido, sobre estas pegadas em relação ao povo ser dirigido por Deus, a igreja ser dirigida por Deus. Oh, como isso poderia nos dar um avanço na fé, e como muitos de nós tomaríamos uma posição correta no corpo de Cristo, e assim seríamos muito mais do que aquilo que queremos ser, que pensamos ser, e faríamos muito mais do que aquilo que tentamos fazer.
Isto é certo? Sim, se cada membro estivesse no seu devido lugar, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós faríamos muito mais do que queremos fazer. E nós seríamos de muito mais valia do que tentamos ser. A mão não seria de nenhum aproveito no lugar do ouvido, como o ouvido também não poderia fazer nada no lugar da mão. Mas como a mão é própria, como a nossa mão tem tanta valia no corpo, estando aqui no lugar certo. E como este ouvido, bem aguçado para ouvir, especialmente as coisas de Deus, para ouvir os ruídos do dia, tem o seu lugar insubstituível. Oh, sim! O que poderia fazer este ouvido no lugar do pé? Nada. Mas aqui estamos encontrando que todas as vezes que Israel estava dirigido por Deus, ele era vitorioso como nação. E quando é que Israel estava dirigido por Deus? Era justamente quando ele estava obedecendo ao profeta de Deus. Agora nós vamos trazendo isto assim e vendo pessoas que foram dirigidas por Deus, embora sob contradições e dificuldades. Mas vemos que Deus pôde cumprir o seu propósito através delas. E elas ficaram com seus nomes nas Escrituras como pessoas tipo de Cristo, tipo do Cordeiro, o animal mais obediente. Nós podemos tomar José, e antes de falarmos sobre a direção de Deus em sua vida, nós queremos destacar isto com os nossos ouvintes. Eu sei que há muitos que ouvem o programa, ouvem a mensagem, buscando o real sentido da coisa, buscando, de fato, o real proveito da palavra. E sei que vocês guardam as coisas como Maria guardava em seu coração. Então você quer ver que coisa profunda? Deus nos dirigir para as coisas que precisamos e que gostamos e que combinam com os nossos sentidos, mesmo sentidos religiosos, é uma coisa. Agora nós vamos falar de uma direção diferente, que é outra coisa bem diferente. Deus nos dirigir para coisas contrárias ao nosso gosto, à nossa razão, aos nossos sentidos e aos nossos direitos. Isso aí não é para qualquer um. Os homens querem sim a direção de Deus, até nos para-choques de caminhões. Eles querem sim pôr quadros ao lado de fotografia de mulheres desnudas que representam alguma coisa de Deus. Eles querem a direção de Deus em suas vidas, para os seus negócios. A direção assim: Deus abençoando que aquele negócio dê certo para ganhar mais. Deus abençoando, mandando chuva e sol para a sua lavoura. Deus abençoando e guardando a sua viagem e suas aventuras. E dirigindo naquilo que gosta. Dirigir aqui quer dizer abençoar, guardar, indicar aquilo que gostamos, aquilo que nos agrada, aquilo que achamos certo, e até mesmo nos dirigindo numa obra para Deus. Deus abençoa. Ele abençoou até o próprio Balaão. E ele abençoou e dirigiu a muitos outros, até Davi enquadrou-se nisto em uma certa ocasião. Mas a questão de Deus nos dirigir para coisas contrárias ao nosso gosto, à nossa razão, aos nossos sentidos, aos nossos direitos, isto é muito diferente. Então podemos voltar a tomar José. José, desde novo,
foi um menino que teve sonhos. E estes sonhos tinham propósitos, eles eram de Deus. E ele foi levado, como vocês conhecem a história, de uma maneira contraditória, sofrendo, para o Egito. Ele foi vendido, ele foi lançado primeiro numa cisterna, e ele sofreu muito desprezo de seus irmãos. Isso é um tipo perfeito de Cristo. Mas com aquilo Deus estava dirigindo a sua vida, independente de sua consciência, de sua inteligência, de sua mente, de seu intelecto. Ele estava dirigindo a José de uma forma que ele ficaria nas Escrituras, no Velho Testamento, com um tipo perfeito de Cristo. E lá no Egito, ele foi tentado, como Jesus foi tentado no deserto. Ele foi tentado pela mulher do governador. E aquilo levou ao calabouço, a coisas contrárias ao gosto de um homem, a coisas contrárias à razão, a coisas contrárias aos sentidos, a coisas contrárias aos direitos e muito mais, a coisas contrárias até mesmo que ele merecia. Por quê? Pelo que vemos, José não merecia aquilo. Se tinha uma pessoa que tinha razão de dizer para Deus: como o Senhor faz isto comigo? Eu tenho sido fiel desde a minha mocidade, e eu obedeci os princípios de meu pai. Eu tenho honrado a promessa que o Senhor tem dado ao meu pai, e eu não adulterei com aquela mulher, e agora o Senhor deixar que eu venha ser lançado aqui neste calabouço, nesse sofrimento terrível? Ah, sim, agora os meus ouvintes já pegaram a coisa. E agora vocês podem ir pela Bíblia fora, até chegar no Novo Testamento, encontrar um Pedro apanhando, um João exilado, Pedro, Paulo, os apóstolos, e depois pelas eras da igreja, até chegar aqui em nós, sendo dirigidos para as coisas que precisam e para as coisas que gostam, sob apoio de política, sob apoio de todo o poder do mundo, como Jezabel foi dirigida para o lado de Acabe, como Herodias foi dirigida para o lado de Herodes. Mas é questão de ser dirigido por Deus. Porém, a questão é seguir a direção de Deus. E Jesus Cristo, quando foi batizado lá no Jordão, você vê que logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Deus não dirige a seus filhos através de canhões, de força e de violência. Ele não dirige aos seus filhos através do poder monetário. Ele não dirige os seus filhos através do poder político, religioso. Deus dirige os seus filhos pelo simples toque de uma pomba. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Agora, que força tem uma pomba para dirigir um homem para a tentação, para o deserto? Que força tem uma pomba para dirigir um homem para a cruz? É a mesma força que dirigiu a José para o Egito. Foi a mesma força que dirigiu Daniel para a Babilônia. E ali havia esse Espírito excelente sobre ele, e lhe deu poder e graça para dizer: eu não comerei das iguarias do rei. Foi a mesma força que deu poder para todos quantos você possa lembrar nas Sagradas Escrituras e também na história da igreja. Não foi um grande poder de um míssil atômico, mas foi a força de uma pequena pomba, isto é, a voz de Deus no coração. A voz do Senhor dirigindo a esta mulher, a este homem, contrário ao gosto mundano, à moda mundana, à razão que viaja em sentido contrário com a fé. Isto é a voz de Deus que tem entrado no coração de uma forma tão pequena e tão humilde.
É aquela pequenina e silenciosa voz que falou com Elias depois do fogo, depois da tempestade, depois dos ventos. É aquela pequena voz da brisa que fala nas horas caladas. É aquela pequena voz frágil que é obedecida com regozijo na tribulação, com regozijo nas lutas e nos sofrimentos. Sim, aqui está Deus dirigindo o seu corpo através de uma pomba. Através de qual poder a igreja natural tem sido dirigida? É através do poder do dinheiro, é através do ouro e da prata, é através da força e da violência. Ela derramou o sangue de santos para fazer valer o seu poder, para fazer valer a sua força. Jezabel derramou sangue de Nabote, Herodias derramou sangue de João Batista. Com esse mesmo poder mundano que a falsa igreja tem operado nesses dias e durante as eras, mas agora estamos falando de alguém que é dirigido pela voz macia e suave de uma pomba. Por que teria que ser uma pomba? Por que uma coisa tão simples? Por que uma coisa tão humilde? Por que uma coisa sem fel, sem amargura? Por que uma coisa que não come com urubus? Por que uma coisa que não come coisas podres? Sim, é a ave mais limpa para tipificar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que por qualquer resistência ele alça voo. Ele não quer nada por força nem por violência. As pirâmides não foram construídas por forças humanas. Nenhum guindaste hoje poderia botar uma pedra daquela sobre a outra. Aquilo não foi por força nem por violência. Aquilo foi pela palavra falada. A grande coisa que Deus tem para realizar é tão pequena que os homens não podem ver. É o pequeno toque do Espírito Santo falando a uma cega chamada Ana lá no templo, e ela andando e caminhando em direção da fonte que estava justamente aquilo que ela esperava. O Espírito Santo guiando uma cega para onde estava Jesus. O Espírito Santo guiando um velho chamado Simeão para onde estava ele. Oh, sim, o Espírito Santo levando João para a ilha de Pátimos, ficar exilado, separado, para que ali ele pudesse ter as visões do Apocalipse. Oxalá que Deus, nesse instante, pudesse também dirigir a todos os cristãos para uma separação total, para que eles pudessem então ver o que foi revelado nesse Apocalipse agora, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas antes de tudo tem que ser dirigido, e a questão é seguir a direção de Deus. Você segue a direção de Deus para perder amigos, para perder a fama, para perder a sua reputação diante da sociedade? Então está a hora. Deus enviou a mensagem que revelou o Apocalipse. E você tem que ficar então dirigido por Deus, contrário ao gosto, contrário à razão, contrário aos pensamentos teológicos, para receber esta revelação. Em nome de Jesus Cristo, dê lugar a esta pequenina voz no seu coração, e Ele te revelará o batismo correto. Ele te mostrará toda a vida correta na palavra correta de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Senhor, Tu és o meu ajudador, não temo porque eu confio em Ti. Meu Deus, minha rocha, firmeza sem fim, és vida eterna, és santo Senhor. Ó Deus, meu Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador. Ó Deus, meu Deus de amor. Senhor, Tu vieste pra me socorrer, verteste Teu sangue
na cruz foi amor. Jesus Redentor, vida e glória tu és, eterno descanso que eu tenho em meu ser. Jesus, meu Deus, Senhor, tu és o meu ajudador, ó Deus, meu Deus de amor. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são neste instante. Preciosos ouvintes, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez procurando vos entregar aquilo que possa vos ajudar. Conforme acabamos de citar nas Escrituras, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aos Hebreus 13, verso 6. É uma ajuda imprescindível, é a ajuda espiritual. É a palavra de Deus pronta para corrigir, para redarguir, para exortar. E o Espírito Santo, que tem um ministério específico na igreja de consolar, consola aqueles que esperam no Senhor através da sua palavra. Portanto, não temos outro objetivo senão apresentarmos a vós que nos ouvem a palavra de Deus. Isto seria o nosso sucesso, pois este é o nosso alvo. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até agora. Bom, eu creio que os nossos ouvintes estão familiarizados já com esta mensagem do profeta de Deus para esta era, quando estamos focalizando agora a mensagem Esteja certo de Deus. Isto se trata especificamente daquela viúva. É a personagem principal dessa mensagem. A viúva que foi visitada por Elias. Ela achou-se digna de ser visitada por Deus através do seu profeta. Então não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Não era ela o convidando, era Deus o convidando. Ele havia estado perto de um riacho. Os corvos o alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Amados, há certas partes das Escrituras que são endereçadas a incrédulos, aos perdidos, aos mundanos, aos pecadores. Mas há partes especiais que são endereçadas exclusivamente a crentes, a filhos de Deus, aqueles que já participam de sua natureza.
E a estes Deus visita de uma maneira especial. Certamente Deus foi à casa de uma crente com alguma natureza de Elias. Isto é o suficiente. Isso é o bastante para que cada um dos nossos ouvintes pare e medite em relação à forma em que está vivendo, ao método de vida que tem levado e, sobretudo, à fé que sustenta em seu coração. Porque a qualidade da fé é que caracteriza o genuíno Filho de Deus. Então quer dizer que há fé de várias qualidades? Sim. A fé é um produto do que se ouve. Não resta dúvida. A fé é um produto, é um resultado daquilo que se ouve. Se você ouve que Maria salva, você passa a ter fé que Maria salva. Se você ouve que São Pedro intercede por você e que manda chuva, então você vai ter fé que São Pedro manda chuva, que São Pedro tem a chave dos céus e outras coisas assim. Se você ouve que um homem é o santo de Deus aqui na terra, você passa a crer que aquele homem é um santo de Deus, é um pontífice e assim por diante. Então a fé é um resultado daquilo que você ouve. Por isso que as pessoas deveriam selecionar, prescrutar, examinar aquilo que estão ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, e São Paulo fala de uma fé não fingida, de uma fé sem mistura. Ele fala de uma fé que uma vez foi dada aos santos. Isto caracteriza o crente verdadeiro, e Deus jamais teria feito aquela promessa a Abraão se antes de tudo Abraão não tivesse uma fé especial para receber tal promessa. Há pessoas que têm fé para receber uma cura. Há pessoas que têm fé para receber isto, aquilo e contar as bênçãos de Deus. Mas poucas são aquelas que têm fé para receberem o mensageiro de Deus para a sua era. E Jesus disse: aquele que recebe a vós, a mim me recebe, e aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Então, a essas alturas, nós temos compreendido, chegado a uma conclusão, de que a fé daquela mulher, viúva, tendo tantas viúvas na terra naquele tempo, a caracterizou como uma crente que tinha a natureza de Elias. Ela era uma viúva, e todos nós sabemos que ela era uma viúva, e o que uma viúva passa. Eu, por exemplo, sei o que é a vida de uma viúva, porque minha mãe foi viúva. Eu fui órfão de pai, desde que nasci. Então eu sei o que é a vida de uma viúva. O que é uma viúva que quer viver de uma maneira correta, santa e pura, temente a Deus, enfrenta nesta vida. Eu posso contar algo sobre isso. O que uma viúva cristã enfrenta. Uma mulher que fica apenas com a Bíblia na mão quando seu marido morre, e a fé no seu coração. Isto havia acontecido com aquela mulher. Seu marido estava morto. E ainda, sobretudo, ela tinha que manter a um menino. Portanto, era uma viúva nova. Ela tinha que manter a um menino. E a luta não era por si mesma, sozinha, somente por si mesma, mas também pelo seu filho. E nas terras, lá eles dependiam de suas colheitas, e havia uma seca tremenda que o pecado trouxe sobre aquela terra. E eles não tinham projetos de irrigação
irrigação como temos hoje, para proteger as plantas, eles dependiam de suas colheitas e eles dependiam da chuva. E por causa da iniquidade das pessoas e sua decadência moral, fez com que houvesse uma seca naquela terra. E aquele povo se encontrava morrendo de fome. Você sabe, os recursos diminuem a dependência de Deus. Quanto mais recurso o povo tem, menos dependentes se tornam de Deus. As pessoas se tornam menos dependentes, oram menos, porque podem enfiar a mão no bolso, podem assinar o cheque, podem apanhar a carteira do instituto e podem tomar logo assim medidas que previnem a sua situação, que vêm remediar a sua situação. Mas naquele tempo não havia isto. Para aquela mulher não havia recurso. Ela que queria viver piamente, retamente, satisfazendo assim o seu calibre, a sua natureza, tinha, portanto, que enfrentar as consequências da iniquidade do mundo de então, enfrentar as consequências da decadência moral de então, como uma verdadeira cristã. E isto é o que era o seu sofrimento. Isto acarretava sobre si mais luta, mais dificuldade. Sim, minha irmã, meu irmão, eu creio que estou falando contigo a estas alturas. Você que quer viver piamente, retamente diante do Senhor. E a atenção que pesa sobre o povo hoje, sobre todos, mesmo sem exceção de ninguém, incluindo os filhos de Deus, é demais. E especialmente sobre os filhos de Deus, porque eles se privam de direitos da carne. Eles poderiam ter alguma liberdade, eles poderiam gozar de algumas coisas na carne, mas no entanto sacrificam isto. E eles, os filhos de Deus, todos nós os filhos de Deus, estamos sofrendo a consequência da decadência moral deste século. A decadência moral deste século tem trazido pragas sobre a terra e isto vai aumentar cada vez mais. O estado da mulher, o estado do homem está atraindo consequências que o homem não pode medir. Pragas, pestes, terremotos, fome, guerras, insegurança, terrorismo, infidelidade, o amor se esfriando. E os filhos de Deus sofrendo como aquela viúva a consequência da iniquidade dos filhos de Baal, dos filhos do diabo. Esta é a verdade. A decadência moral de então fez com que aquela viúva sofresse terrivelmente. A decadência moral e espiritual deste século está fazendo e fará com que a filha de Deus, a verdadeira igreja de Deus, sofra também terrivelmente. Mas uma coisa é certa, e disto ninguém precisa ter dúvidas, porque assim como Deus se ocupou com aquela pequena e pobre viúva, que fez tudo, sacrificou tudo para manter o seu calibre diante da pressão terrível que enfrentava, Deus também agora está se ocupando, se ocupará, ainda que por algum tempo pareça que ele esteja calado, que ele esteja em silêncio. Mas não temas. Elias já veio à nossa casa, Elias já tem chegado, ele já bateu na nossa porta, ele tem pedido esse pouquinho de fé que temos trazido das denominações. A mensagem de Elias está sendo anunciada. Ela está sendo pregada agora para você. Ela está batendo na sua porta. Ali chegou um homem calvo. Ele era calvo. Ele era um homem sem atração alguma. Ele era um homem esquisito. Ele era um homem do deserto. Ele não tinha aparência
ele não tinha formosura, ele não tinha indumentárias, ele não tinha um linguajar difícil, ele não tinha um diploma no seu peito, ele não tinha um curso teológico, ele não tinha nada disto. Ele só sabia dizer: assim diz o Senhor. Isso não seria o suficiente para um mundo moribundo? Um laodiceiano como este que temos hoje, que se diz rico, abastado, e não sabe que é miserável, pobre, cego, nu. Apocalipse 3, verso 14 em diante. O que mais nós necessitamos nesta era a não ser do assim diz o Senhor? Deus sabia o que mais aquela viúva precisava. Ela precisava, sim, do assim diz o Senhor na sua casa. E foi o que Elias levou. E é justamente o que Elias tem trazido para nós agora. É o assim diz o Senhor. Não é uma mensagem cara, mastigada com letras difíceis. Ela é simplesmente o assim diz o Senhor. Ela é a ajuda do Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Aquela mulher estava dizendo com sua vida, e quando ela dispôs a obedecer o que Elias falou, o que Elias pediu, ela estava dizendo: o Senhor é o meu ajudador. Eu creio no assim diz o Senhor. Ninguém pode dizer assim diz o Senhor, a não ser que seja um profeta vindicado de Deus. Assim diz o Senhor trouxe à casa daquela mulher, não uma condição imoral. O assim diz o Senhor trouxe azeite e farinha, fartura para a sua casa, sem que ela se comprometesse moralmente, sem que ela se comprometesse espiritualmente, sem que ela se casasse ilicitamente. E por que que a igreja quer as bênçãos de Deus de uma maneira comprometida com o mundo? Ela é uma falsa, ela é uma grande prostituta, ela está profetizada, registrada, o seu retrato está em Apocalipse 17. E há uma recomendação de Deus: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Mas o que acontece? Ela não precisa orar a noite toda. Ela ora, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela jejuma, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela está cheia de dons. Ela está farta. Mas aquela mulher orava noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo, e chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. E tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. Não é o que se pode ver agora? Não é o que se pode ver nesse instante? Por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. Ah, sim. Espere que isto suceda em sua casa. E verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até este instante. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Assim sucede quando sabemos que o rapto, o arrebatamento está às portas. E eu me ponho a perguntar: por que tanto desafio na mente a essas alturas? Por que tanta ocupação mental com o mal nesse instante? Por que tanta luta ainda? Por que tanta presa com as coisas do mundo, quando a morte ronda o arraial? A morte estava rondando o arraial e cada família estava sob o sinal lá no Egito. Espere que isto suceda. Mas não tem sucedido? Você, pai de família, não tem visto a morte entrar na sua casa?
Esta mãe ainda não viu isto? Eu creio que os filhos de Deus estão nesse instante crendo, entendendo e compreendendo o que diz o Espírito. Isto é, assim diz o Senhor, através da mensagem de Elias. Ele tem vindo na hora em que você mais chora por um avivamento espiritual, por ser uma verdadeira cristã e sofre pelo nome de Jesus. E por isso Deus aumenta o seu azeite, o Espírito Santo em sua vida, Cristo em sua vida, a farinha não pode faltar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga.
Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas, teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã, às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ó Senhor, ajuda-me, ensina-me a falar de ti. Amigos meus perdidos são, de ti tem precisão. Poucos há que têm amor e poucos sabem orar. Ó Senhor, ajuda-me, um pecador salvar. Poucos há que têm amor e poucos sabem orar. Ó Senhor,